Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. Primeiro de tudo, foi uma honra ter acesso a esse livro do Reinaldo e do Pirula, duas pessoas que têm uma experiência excelente na divulgação científica, principalmente no contexto brasileiro. Isso é o que eles tentam trazer de cara pro livro. Logo de cara, você vai perceber que eles tentam aproximar sempre a evolução, a ciência do público brasileiro. Claro que a gente tem acesso aos grandes escritores gringos, para biologia principalmente o Richard Dawkins, né? Mas esse livro dá a oportunidade da gente olhar para a evolução com um escopo de exemplos brasileiros. E é claro que a gente tem excelentes livros específicos de divulgação científica no Brasil que tratam de evolução, mas a diferença de Darwin Sem Frescura é que eles tentam abranger todos os aspectos da evolução. Claro que não é um tema simples de se entender, por isso o livro tem alguns pirulas de duração, literalmente. Então eles começam conceituando algumas coisas básicas que a gente tem que saber para discutir evolução. Pode ficar tranquilo que se você não teve muito contato com biologia, você vai saber o que é necessário para entender todo o contexto do livro. Para mim foi uma grande viagem de volta para os meus tempos de graduação. Sou formado em biologia lá na USP e um dos pontos fortíssimos desse curso é a abordagem sempre em perspectiva evolutiva. E eu tive a impressão que esse livro consegue passar essa visão, mesmo que a pessoa nunca tenha tido contato com a graduação de biologia. Depois que você tiver terminado de ler, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para a vida como você olhava antes. Eu não vou dar muitos spoilers do livro porque você tem que ir lá e ler. O que eu vou fazer aqui é trazer mais itens para essa discussão que eles abriram, exemplos diferentes que eles deram, para vocês verem como o mundo da evolução é maravilhoso e é um caminho sem volta. Uma das partes que eu mais gostei no livro foi a parte que eles abordam sobre a evolução da homossexualidade. E como você deve saber, um dos vídeos mais famosos do Pirula é sobre isso. Ele não poderia deixar de abordar no livro esse assunto, né? E foi o que eles fizeram com muita maestria. Eles trouxeram alguns dados novos, porque o vídeo do Pirula já está um pouco desatualizado, e algumas discussões além do que ele trouxe lá no vídeo. Esse trecho do livro vale muito a pena ser lido com mais atenção, primeiro porque eles entram em um aspecto molecular, é um pouco mais complicado, e segundo porque você não vai sair apenas com a noção genética da homossexualidade, mas também você vai conseguir ter um âmbito geral do que acontece na genética do corpo humano. A orientação sexual é só mais uma característica dentre milhões de características que o nosso corpo tem, e o super interessante é o insight que você vai ter depois de ler de como as coisas funcionam no nosso corpo em módulo, não é nada separado, né? Um gene atuando na cor do olho, ou um gene atuando na sua altura, tudo atua junto. Isso é super interessante do modo que é discutido ali nesse trecho. Se você curte as discussões sobre antropologia, sobre evolução humana, esse livro é para você. Além de dar todo o viés mais abrangente de evolução, eles fazem um capítulo inteiro e até mais para discutir sobre evolução humana. E eu diria que esse tópico só perde para a evolução de dinossauro na popularidade. E eles também abordam a evolução de dinossauro. Mas o que está realmente incrível nessa parte é a profundidade que eles chegaram. Aqui no Disper a gente já fez 2 ou 3 vídeos excelentes sobre evolução humana com Walter Neves, com André Strauss, dois nomes super importantes da antropologia brasileira, e são vídeos muito legais para complementar aquilo que eles falaram no livro. São mais exemplos da antropologia brasileira que vocês podem ter contato. Mas pro final do livro eles chegam em um assunto que me deslumbra e para mim é o mais legal de toda a evolução, de toda a vida na Terra: o sentimento de grupo. Eles abordam isso com um viés de teoria dos jogos. Você já deve ter assistido o filme lá do Steve Nash, que é sensacional sobre isso, né? E eles mostram como esse sentimento de grupo tá totalmente imerso nas sociedades de primatas. E eu quero ampliar essa discussão aqui para nossa sociedade, sociedade de humanos. Você já percebeu o quanto o sentimento de grupo influi em todas as suas decisões? Tenta pensar em uma coisa que você fez sem um mínimo de influência social. É difícil, né? Eu diria que não existe nenhuma decisão que é feita sem pensar no aspecto social. Desde a roupa que você vai escolher para sair, até o curso que você vai escolher lá para o ensino técnico, para o seu ensino superior, ou então as pessoas que você convive. Você já se perguntou por que você fala com sotaque paulistano, ou com sotaque carioca, com sotaque pernambucano? Ou então por que você usa palavras específicas, gírias específicas de um certo grupo? Tudo isso tem a ver com evolução humana e com sentimento de grupo. Esse trecho do livro é deslumbrante porque eles dão vários exemplos de como a evolução atuou nisso. Já mais pro final, chega uma discussão que eu também amo, talvez porque seja a minha especialidade,
que é sobre o que a gente vai fazer daqui pra frente com a evolução humana. Será que a gente consegue manipular exatamente como a gente quer os nossos futuros passos? Será que a gente vai ter uma maternidade só para os nossos filhos selecionados geneticamente? Como a gente vai fazer isso? Será que o que a gente tem é confiável para manipular a genética humana? Eles começam essa discussão de um jeito que você se sente na guia lá, como se você estivesse escrevendo o livro junto. Talvez eu tenha sentido ainda mais, porque eu me coloquei nesse papel de pesquisador, e você vai gostar muito de refletir sobre essa parte depois que ler. O vídeo mais pop aqui do Disper é sobre o CRISPR-Cas9, que é a enzima de restrição lá, que é a mais confiável de manipular os genes dos seres vivos. E lá no primeiro vídeo, que é de 2017, se eu não me engano, já tem várias discussões sobre isso que você pode assistir. O próprio Pirula recomendou várias vezes esse vídeo, porque sempre cobram ele de fazer um vídeo sobre CRISPR, e a gente já tem esse vídeo que ele gosta. Então se você ainda não assistiu, assiste lá que vale a pena. E ultimamente está mais em voga, porque a gente retomou aquela discussão lá de Gattaca, que a gente também fala no vídeo sobre CRISPR, que mostra uma sociedade distópica em que a edição genética em humanos é permitida e acontece, os pais escolhem os bebês, quem é editado geneticamente tem vantagens com relação a quem não é, e a gente discutiu isso recentemente também por causa do caso do chinês pesquisador que trouxe 2 crianças ao mundo editadas com CRISPR e soltou uma nota aí bombástica pela imprensa que tinha dado certo e nossa, beleza, que legal, e a comunidade científica caiu em cima porque foi extremamente antiético. Ele não sabe exatamente no que ele mexeu, acontecem muitas mutações sem o nosso controle quando a gente edita genes, né? E isso a gente também discutiu em um vídeo mais recente que você pode conferir. Você acha que seria viável ter uma sociedade em que a gente tivesse bebês humanos com edição genética? Comenta aí que eu quero saber e aproveita e já deixa seu like, inscreve no canal. E para finalizar o vídeo, eu quero deixar no ar uma das perguntas mais legais da evolução. Por que você acha que vários seres vivos têm coisas aparentemente inúteis no corpo? Por exemplo, besouros com chifres imensos que causam uma sobrecarga total para um lado do corpo, prejudica muito no seu voo. Ou então um famoso pavão com aquela cauda gigante, toda espalhafatosa, que chama toda a atenção do mundo dos seus predadores. Na verdade, não vamos deixar no ar não, vamos falar mais um pouco sobre. É muito estranho gastar tanta energia nessas coisas durante a vida para um negócio que mais atrapalha do que ajuda. Mas na real não é bem assim. Essas estruturas cheias de ornamentos muitas vezes representam o que o bicho tem dentro dele. Isso porque quando eu falei lá sobre homossexualidade, o corpo dos seres vivos não funciona com genes separados, dando uma característica a cada um. O que acontece na verdade é que vários módulos de gene atuam em conjunto para uma determinada característica e muitas vezes atuam para várias características diferentes. No caso do besouro e do pavão, essas estruturas podem mostrar que outros genes lá que formam o corpo, o metabolismo deles, são muito legais para a população. Jogando um exemplo só ilustrativo, é como se quanto mais colorido fossem os ornamentos do pavão, mais favoráveis para a população fossem os genes de musculatura dele. Ou seja, aquele rabo todo espalhafatoso mostra que na verdade por dentro ele é super musculoso. Ou então que os mesmos genes que deixam os chifres do besouro super grande atuem também na formação das asas. Então se o besouro tem aquele chifre grandão, ele também tem uma asa muito boa para desempenhar o voo. Entendeu a pegada? Isso acontece para qualquer lugar que você olhe na evolução dos animais. A seleção sexual é um campo brilhante da evolução e fica mais complexo ainda quando a gente olha para organismos muito pequenos. Imagina como funciona a seleção sexual em coisa que você não consegue nem ver. Para mim, essas são as grandes discussões do livro, valem muito a pena de serem lidas, tanto se você é do campo da biologia e mais ainda se você não é do campo da biologia. Um dos grandes diferenciais da vida de um biólogo é como ele nunca mais vai olhar ao seu redor sem perceber como a evolução atua em tudo. E depois de ler Darwin Sem Frescura, eu tenho certeza que pelo menos um pouco dessa visão você vai ter. Então é isso, gente. Se você tá vendo esse vídeo logo quando saiu, pode ser que você ainda consiga garantir na pré-venda um autógrafo do Pirula e do Reinaldo. Quero ver eles terem mão para autografar uns 2.000 livros lá que eles prometeram, ou coisa próxima disso. E se você tá vendo depois da pré-venda, você já pode garantir direto o seu livro lá, seu exemplar bonitinho, vai chegar na sua casa sem ter que esperar. E esse vídeo é um grande apoio à divulgação científica, como a gente sempre tenta fazer aqui no Disperciência.
A gente não tá recebendo nada para isso, mas uma iniciativa dessa precisa ser exaltada. Esse livro vai ser um marco, sem dúvida, na divulgação científica brasileira, porque vai ser aí catapultado pelas mídias do Pirula, e a gente sabe que ele tem um alcance gigantesco, e eu espero que finalmente a gente consiga sair dessa nossa bolha da ciência, né? E se você tá nessa vibe de comprar livro de divulgação científica, principalmente sobre dinossauro, eu recomendo também o livro Realidade Oculta, do Tito Aureliano, também super amigo, uma pessoa maravilhosa, junto com a esposa Aline Guilard. Eles são os colecionadores de ossos, né? Tem um canal no YouTube também. E esse livro é uma narrativa sobre dinossauros no Brasil. É uma viagem super legal que pode dar um vídeo à parte também, caso vocês gostem desse. E eu fiz questão de pegar lá para mostrar que eu tenho o meu exemplar aqui autografado pelos dois. E fica aí a dica. Eles não têm um canal tão grande quanto o do Pirula, mas o trabalho deles é maravilhoso, precisa ser conhecido. O livro é só do Tito Aureliano, mas fica aí já a dica pro canal, que é também da Aline, Colecionadores de Ossos. Que vocês desfrutem dessa maravilha que é a biologia e a evolução, porque, como bem diz a frase ilustre do Dobzhansky, nada na biologia faz sentido senão as luzes da evolução. Se você já conhece nosso trabalho, tem interesse em apoiar, confere nosso Catarse. A gente migrou muito recentemente do Apoia-se pro Catarse, ainda estamos começando nessa plataforma nova, uma fase difícil com pouco dinheiro, então confere lá, vê se você curte as recompensas, tem umas coisas super legais e ajude a divulgação científica brasileira.